Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o vice-líder de governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, aqui nos nossos estúdios. Obrigado por estar aqui conosco, deputado. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite mais uma vez. Deputado, vamos começar tratando das coisas de Brasília, inclusive de presidência da República. O senhor fez um pedido recente para que as embaixadas dos Estados Unidos e do Brasil fizessem uma apuração a respeito da atuação do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, considerando tudo que ele próprio já disse a respeito de seu próprio visto, da manutenção, da intenção de permanecer no país. Já temos informações a respeito disso, sobre respostas das embaixadas ou algo? Queria que o senhor explicasse exatamente qual é o objetivo de fazer esse pedido. Primeiro, Guilherme, o ex-presidente da República, o Bolsonaro, tudo indica que ele incentivou e possivelmente até ajudou a organizar os atentados à democracia brasileira no dia 8 de janeiro. É muito grave. Cada passo da investigação, porque os atentados do dia 8 de janeiro, na minha opinião, tem 3 núcleos que atuaram fortemente. O primeiro é o político, então é importante a sociedade saber até onde o presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, participou, né, da organização do núcleo político. Depois você tem o núcleo militar, que lamentavelmente tem a participação de alguns profissionais da segurança pública, e tem um núcleo mais financeiro, econômico, né, que tem financiado esses núcleos radicais, né, bolsonaristas, contra as instituições, contra os membros dos 3 poderes, contra a própria democracia. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos, tudo indica, de forma ilegal. Por quê? Ele tem um visto de turismo e está trabalhando, né? Nas últimas semanas ele está cobrando $50 para fazer palestra nos Estados Unidos. Então, e sem falar que ele afirmou várias vezes que ele não tomou a vacina da Covid-19. Então também eu quero saber como ele conseguiu esse visto, sendo que ele não cumpriu uma exigência básica no pedido da entrada nos Estados Unidos. Então nós estamos solicitando todas essas informações. Por enquanto sem resposta por parte do governo americano? Foi na semana passada, né? Foi no final de semana, então ainda estamos aguardando as respostas, tanto da embaixada no Brasil como no próprio Estados Unidos. As medidas que foram adotadas até agora pelo governo do ponto de vista de reorganização das forças militares citados pelo senhor como um dos núcleos dos atos de vandalismo lá do dia 8 de janeiro. O governo já dá isso como resolvido, solucionado dentro das Forças Armadas? Olha, eu tenho uma posição que, de fato, no geral, as Forças Armadas cumpriram o seu papel constitucional. Você tem alguns membros das Forças Armadas que insistem em politizar as forças e não podemos aceitar, admitir, né? Então, nesse sentido, acho que o governo está sim fazendo um processo de investigação, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, no inquérito dos crimes antidemocráticos, e eu acho que nós vamos com certeza reorganizar também as instituições no Brasil para que todas possam continuar cumprindo seu papel institucional. Então as Forças Armadas têm um papel institucional que tem previsão na Constituição Federal, e eles não são poderes moderadores da nossa democracia. Quem é o poder moderador é o povo brasileiro. Preocupa de alguma maneira, e esses ecos já foram apresentados por diversos especialistas em segurança pública, que esse movimento de radicalização se expanda para polícias militares nos estados e que, portanto, você tenha problemas para os governadores, mas evidentemente também para o governo federal, na medida que usa a Força Nacional de Segurança, ou quando estorce-se para que não haja qualquer outro tipo de movimento semelhante àquele. Mas há uma preocupação do governo de ter de lidar com isso, dialogando com os governadores do ponto de vista institucional? Eu acho que o grande marco de unidade e o grande marco institucional para não permitir que a quebra de hierarquia, de comando das forças de segurança pública
no país se deu no dia seguinte ao 8 de janeiro. Naquele encontro que o presidente Lula, em menos de 24 horas, organizou com todos os governadores, com todos os chefes de poderes. Ali sim, nós estabilizamos a democracia brasileira. Acredito que se aquilo não fosse organizado, aquele encontro, não tivesse ali um pacto em defesa da democracia brasileira, nós poderíamos correr sim risco dessas organizações, desse núcleo político, econômico e militar tentar desorganizar a disciplina e a ordem nos estados. Então foi muito importante a presença de todos os governadores e de todos os chefes de poderes ali junto com o presidente Lula. A presença de todos os governadores incluiu a do governador Romeu Zema, que poucos dias depois daquele episódio proferiu algumas declarações sugerindo que o governo teria sido, para dizer o mínimo aqui, negligente com aquele tipo de atuação. Inclusive foram feitas representações para que o governador se explique. Passado esse turbilhão principal, o senhor percebe que é uma postura do governador? De que maneira, neste episódio, ela tem algum eco, pensando no futuro? Causou de fato uma distensão, uma ruptura nas relações do governo com o governo do estado? Primeiro, o governador Zema foi extremamente infeliz. Eu sou autor da ação, né, que pede explicações do próprio governador no Tribunal Superior de Justiça, né, e de fato o governador, ele errou. E eu tenho certeza que ele sabe disso. Ele foi muito infeliz numa entrevista porque não tem nenhum elemento concreto para fazer aquele tipo de acusação, né? E é grave porque nós não podemos fazer nenhum tipo de denúncia se a gente não tem nenhum elemento objetivo, nenhum elemento concreto. E cada vez mais está ficando evidente para toda a sociedade brasileira que de fato o ex-presidente Bolsonaro preparou um golpe na democracia brasileira, né? Essa questão da minuta, né, da intervenção dentro da justiça eleitoral prova, né, impressa inclusive, que eles organizaram uma tentativa de alterar o resultado das urnas, que é um crime grave contra a vontade e a soberania popular do voto do povo brasileiro. Então, infelizmente, o governador Zema, tendo esse conhecimento, ele deveria cada vez mais denunciar o seu ex-aliado, porque é inaceitável que alguém não respeita a vontade popular, né, da democracia que foi expressa nas eleições no dia 30 de outubro, onde o presidente Lula se tornou presidente. E o presidente Lula tem reinaugurado uma relação muito importante com os subnacionais, né, com os estados e com os municípios. Já foram 2 reuniões, né, que foram organizadas, a última inclusive específica para pactuar um conjunto de obras públicas, né, porque de fato Minas Gerais, nesses últimos 6 anos, a partir do golpe na presidenta Dilma, do Michel Temer, e os 4 anos do governo Bolsonaro, Minas foi totalmente abandonada. Olha a realidade das estradas. Eu tive agora uma reunião com o ministro dos Transportes, ex-governador Renan Filho, e a situação é calamitosa, né, de quase todas as rodovias federais. Então não tem sentido algum, né, o governador Zema ter algum tipo de gratidão ou de solidariedade a um golpista desqualificado como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que a interlocução entre o governo de Minas Gerais e o governo federal, em função dessas declarações, precisa passar talvez por uma outra figura? E eu vou mencionar aqui pessoalmente. O vice-governador, professor Matheus Simões, nas primeiras conversas com o grupo de transição, por exemplo, teve uma conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro também. O senhor acha que é mais fácil de extensionar após essas declarações, tendo uma outra figura nessa interlocução? Não, eu acredito que o próprio governador Zema, ele pode reconstruir essas pontes, né? Ele mesmo tem convicção que deve ter se arrependido da declaração, e é possível a partir do momento que tenha uma pauta, né, de interesse dos mineiros. É bom dizer que hoje tem uma
geração de políticos que usam muito as redes sociais. Mas o problema é que quando desliga o celular, os problemas da sociedade, eles continuam. Então nós precisamos ter capacidade de articulação, né, de reivindicação, né, de proposições bem objetivas. E nesse sentido, o nosso governo será extremamente republicano. Nós estamos no governo federal para ajudar os mineiros e as mineiras. Nós precisamos olhar por Minas, né? Um estado que é um pequeno Brasil muito grande, que tem grandes demandas, grandes dificuldades. Então é importante um reposicionamento do governador Zema para que possa estabelecer uma relação de parceria, de lealdade com o presidente Lula para a gente enfrentar os desafios que estão colocados. Eu me coloco sempre à disposição, né? Tenho feito várias reuniões, conversado com vários setores em Minas Gerais para a gente levar, sim, as grandes reivindicações de Minas. E quero, sim, estar sempre no governo federal, junto com o presidente Lula, percorrendo todos os ministérios para ajudar a encaminhar as demandas de Minas. Então, independente da política, independente do governador Zema. O nosso compromisso do presidente Lula e o nosso compromisso da nossa bancada de deputados e deputadas é olhar por Minas. Então vamos tratar inclusive de proposta aqui, deputado. Uma delas, para a reforma tributária, foi elencada por você, pelos líderes do governo, aí por aliados da base do governo, como a prioridade a ser discutida nesse primeiro semestre da nova legislatura. Olhando para a eleição do deputado Arthur Lira, com a quantidade de votos e com o apoio maciço de quase todos os partidos da Câmara, se são feitas aí a PSOL e o Novo, o governo considera ter uma margem já garantida de que a reforma tributária, no modelo da PEC 45, tá lá do deputado Baleia Rossi, para ser aprovada ainda nesse primeiro semestre? Eu tenho uma expectativa, conversei muito com o presidente Arthur Lira esse final de semana, conversei muito com o relator da PEC 45 na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, tenho conversado muito com o ministro Fernando Haddad, né? Vou dialogar com o presidente Lula na perspectiva da gente organizar rapidamente um grupo de trabalho para dialogar com todos os setores, inclusive com o governo, para a gente apresentar uma nova minuta, um novo relatório que possa dialogar com todos os setores e construir as condições objetivas do ponto de vista político para aprovação. Eu acredito que nós vamos ter sucesso. Com certeza a reforma tributária será o maior legado dessa legislatura do presidente Lula para o país. O nosso sistema atual, ele é extremamente injusto, ele está totalmente falido, ou seja, é o pior sistema tributário do planeta Terra, não tem sentido, ele prejudica os empresários, os empreendedores, ele prejudica os trabalhadores, os mais pobres, porque ele cobra muito de maneira acumulativa impostos indiretos, impostos no consumo. Ele prejudica também os estados, porque promove uma guerra fiscal entre os estados e acaba prejudicando os municípios. Portanto, ele não é um sistema que tem mais sentido, né, agora no século XXI. Então, eu acho que o ministro Fernando Haddad, ele acerta quando ele propõe 2 etapas para a reforma tributária. Nós vamos trabalhar na primeira etapa a reforma dos impostos indiretos, vamos dizer assim, dos impostos sobre consumo, né, que são praticamente 5 impostos, né, o SSQN, o ICMS, PIS, COFINS e IPI, e depois, numa segunda etapa, nós vamos trabalhar os impostos diretos, né, renda e patrimônio. Então, eu acredito que com essa estratégia, esse diálogo permanente, nós vamos construir uma ampla maioria e vamos votar esta reforma tributária, que tem mais de 60 anos que o país espera uma modernização, uma simplificação, né, do sistema tributário brasileiro no primeiro semestre. Então, estou super animado. Nós tivemos, deputado, até uma menção feita pelo empresário Abílio Diniz, dizendo, espero que o PT não faça uma reforma Robin Hood, que tire dos ricos para dar para os pobres. Tem alguma outra alternativa? E 2,
como fazer, porque esse discurso, evidentemente, ele ecoa no empresariado, de pensar, olha, eu vou ser mais tributado, a mudança é nisso. Como é que se faz para tirar essa amarra ou para tratar no nível de convencimento, para que o empresário entenda também que a proposta poderá, se é que assim for do texto, ser benéfica para ele também? Primeiro, o empresariado gasta muito com escritórios de planejamento tributário e muitas demandas na justiça. Isso custa muito para o empresário, para o empreendedor. Então, a partir do momento que nós vamos simplificar, isso já melhora muito a vida do empreendedor. Segundo, a economia vai crescer, porque se você fizer a justiça tributária, uma das grandes barreiras hoje do crescimento econômico é que nós temos uma carga exagerada em relação ao consumo. Então, tudo aquilo que você tira do trabalhador, seu poder de compra, sua liquidez, você impede que essa economia possa girar. Então, na perspectiva de uma diminuição dos impostos indiretos sobre consumo, uma simplificação e também no sistema que enfrenta a sonegação, eu acredito que permite a médio prazo você fazer uma redução da carga tributária. É lógico que eu sou daqueles que defendo um deslocamento da incidência tributária, ou seja, se você está cobrando exageradamente, de maneira injusta, do mais pobre, que é o consumidor, tem que deslocar para renda e patrimônio. É evidente. Nós temos que enfrentar, porque não é normal um trabalhador que está ganhando 1,5 salário pagar imposto de renda. E alguns empresários, algumas centenas de empresários ou milhares de empresários que estão ganhando milhões, não pagar, por exemplo, no lucros e dividendos. Então, isso seria um absurdo. Você só tem justiça social se de fato fizer uma justiça tributária. E aquela lógica é evidente que todos falam. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos tem que pagar menos. E quem não ganha não pode pagar. Então nós vamos ter que fazer sim algum deslocamento. Mas o mais importante é que o percentual de carga tributária será neutro. Ou seja, vai ter uma neutralidade na mudança, E também uma simplificação. Então, acho que nós vamos fazer aí, com certeza, um grande instrumento tributário para o Brasil poder dar mais segurança também jurídica, segurança tributária para quem deseja investir no Brasil. Dada a aprovação da reeleição de Arthur Lira pela margem de votos de 464 votos, contando com todo o bloco de partidos que eu citei anteriormente, deputado, o PT e o governo Lula confiam em ter Arthur Lira como um aliado, e essa é a palavra que eu pergunto, como um aliado nas votações que virão para esses projetos centrais para o governo? Com certeza. O presidente Arthur Lira tem demonstrado, em primeiro lugar, um compromisso com a democracia. Ele foi o primeiro a reconhecer o resultado das urnas no dia 30 de outubro. Depois, ele foi extremamente colaborativo na perspectiva da gente viabilizar o ano de 2023, porque o orçamento que o Bolsonaro enviou para a Câmara dos Deputados era um orçamento fake. Era uma mentira, ou seja, ele prometia R$600, mas colocou no orçamento R$400 para o Bolsa Família. Então foi necessário uma abertura de crédito para a gente conseguir pagar o Bolsa Família agora em janeiro de R$600 e também permitir uma recomposição orçamentária. É bom lembrar que o governo Bolsonaro mandou um orçamento para 2023, aonde os recursos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, de enfrentamento à fome, eram menores do que o recurso de 2022. Então nós vemos uma recomposição apenas do orçamento de 23. Então foi necessária a PEC do Bolsa Família, que eu tenho o maior orgulho de ter coordenado a sua aprovação na Câmara dos Deputados. E contou com a participação colaborativa do então presidente Arthur Lira e agora presidente reeleito da Câmara dos Deputados. E por último, ele tem disposição de discutir uma agenda, ou seja, uma agenda de reconstrução do país que o presidente Lula está encaminhando no dia a dia, nesses 30 dias de governo, como também uma agenda de futuro. Algumas pautas importantes para modernizar o Brasil, como a nova âncora fiscal, que é fundamental combinar
né, responsabilidade fiscal, mas também com algumas metas, né, sociais para a gente eliminar a pobreza, a extrema pobreza, também a reforma tributária, mas uma agenda que possa modernizar a economia, né, ou seja, construir um ambiente melhor para implementar uma economia 4.0, uma economia mais verde, a bioeconomia, também melhorar as políticas no campo educacional, zerar a fila na política de saúde pública das cirurgias eletivas, ou seja, então ele é extremamente colaborativo. Então eu acredito sim que nós temos um aliado para uma agenda de reconstrução do Brasil e tem sido firme na defesa da democracia, né? Muito firme. Nós estamos conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece, deputado, aqui o modelo do nosso bate-pronto, então começaremos. A base de apoio do governo na Câmara, estável ou volátil? Estável. O presidente da Câmara, Arthur Lira. Um aliado colaborativo. A relação do governo Zema com o governo Lula. Precisamos acertar algumas questões. O espaço do PT de Minas Gerais no governo federal. Subrepresentado. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos ou R$5.000? Qual das duas? O ideal até R$5.000, mas para isso precisamos deslocar a incidência tributária. Precisa de uma reforma completa no sistema tributário para a gente garantir até R$5.000. Vice-líder do governo na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco na bancada aqui do Super N. Como eu sempre digo a todos que vêm aqui, deputado, espaço aberto para a política sempre aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme. Um abraço.